Segunda-feira, dia 31 de janeiro, vamos tomar para nossa reflexão hoje o Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, versículos de 1 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou, então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Espírito impuro, sai deste homem. Hoje encontramos um fragmento do Evangelho que pode provocar o sorriso a mais de um. Imagina-se uns 2.000 porcos precipitando-se pelo monte abaixo. Não deixa de ser uma imagem um pouco cômica. Mas a verdade é que a eles não lhes fez nenhuma graça. Se enfadaram muito e lhe pediram a Jesus que fosse embora do seu território. A atitude deles, mesmo que humanamente poderia parecer lógica, não deixa de ser francamente recriminável. Preferiram ter salvado seus porcos antes que a cura do endemoniado. Isto é, antes os bens materiais que nos proporcionam dinheiro e bem-estar, que a vida e dignidade de um homem que não é dos nossos. Porque o que estava possuído por um espírito maligno só era uma pessoa que sempre, de noite, andava pelos sepulcros e nos montes gritando e ferindo-se com pedras. Nós temos muitas vezes este perigo de apegar-nos ao que é nosso e desesperar-nos quando perdemos aquilo que só é material. Assim, por exemplo, o camponês se desespera quando perde uma colheita, mesmo tendo assegurada. O jogador da bolsa faz o mesmo quando suas ações perdem parte de seu valor. Em compensação, muitos
poucos se desesperam vendo a fome ou a precariedade de tantos seres humanos, alguns dos quais vivem ao nosso lado. Jesus sempre põe em primeiro lugar as pessoas, mesmo antes que as leis e os poderosos do seu tempo. Mas nós, muitas vezes, pensamos só em nós, mesmos e naquilo que acreditamos que nos traz felicidade. Mesmo o egoísmo nunca traz felicidade. Como diria Dom Helder Câmara, o egoísmo é a fonte mais infalível da infelicidade para si mesmo e para os que o rodeiam. As narrativas do milagre, frequentes nos evangelhos, são expressão do amor libertador e vivificante de Jesus. Em Marcos, o ato inaugural do ministério de Jesus é a expulsão do demônio de um homem da sinagoga. Fica assim destacada a libertação da doutrina opressora desta sinagoga. Na narrativa de hoje, Jesus liberta um homem em território dos gentios, sob o domínio do Império Romano. A identificação do demônio, que o possuía pelo nome de legião, aponta para as regiões romanas que ocupavam este lugar. Os porcos que se arremetem ao mar e parecem assemelhar-se ao exército do faraó do Mar Vermelho no Êxodo. O homem libertado por Jesus sai a anunciar a sua misericórdia, tornando-se um missionário gentil entre os gentios. Aquele episódio, entre tantos registrados na Bíblia, nos mostra a existência dos demônios, que são espíritos maus, anjos caídos, que estão na terra com o propósito de prejudicar a humanidade e afrontar Deus. Além de influenciar e oprimir os homens, os espíritos malignos chegam a possuir a mente e o corpo de muitas pessoas. Aquele homem tinha muitos domínios que se identificaram com o nome de legião. Assim era chamada uma divisão de exército romano composta por 600.000 soldados. Percebe-se que a denominação de uma entidade maligna pode ser ocasião utilizando uma palavra significativa em torno deste contexto cultural. Peçamos a Deus a graça de que possamos, assim como este homem, ser libertados de toda e qualquer ocasião que nos aprisiona, porque Cristo veio para libertar a todos. Deus abençoe a todos. Ao longo da vida descobrimos que para crescer é preciso apoio e motivação para trilhar o nosso próprio caminho. Na Escola SESI, seu filho adquire conhecimentos que vão além da sala de aula e que o acompanha por toda a vida. Educação de referência nacional, tecnológica, multidisciplinar e humana, conectada aos desafios do futuro. Desenvolva todo o potencial do seu filho, tornando-o autor e protagonista da sua história. Escola SESI, um mundo de possibilidades.